Você já parou para pensar que talvez exista algo dentro da Bíblia que muitas pessoas leem todos os dias, mas poucas realmente percebem? Algo que não está escondido porque foi retirado do texto, mas porque a maioria das pessoas simplesmente passa por ele sem entender o verdadeiro significado. Existe um princípio poderoso que aparece em várias partes das Escrituras e que tem o poder de transformar completamente a forma como você pensa, toma decisões e enxerga a própria vida. Esse princípio está diretamente ligado à mente humana, aos pensamentos e à forma como você direciona a sua atenção. E quando alguém realmente entende esse segredo, começa a perceber mudanças profundas, não apenas na sua espiritualidade, mas também em suas atitudes, emoções e resultados na vida. A maioria das pessoas lê a Bíblia procurando respostas para problemas externos. Elas querem saber como resolver dificuldades financeiras, como superar momentos de dor ou como encontrar direção em meio às incertezas da vida. Mas existe algo que muitas vezes passa despercebido. Antes de qualquer mudança externa acontecer, a transformação começa dentro da mente. A forma como você pensa determina a forma como você age. E a forma como você age determina o tipo de vida que você constrói ao longo do tempo. É por isso que, em várias passagens bíblicas, existe uma forte ênfase sobre a renovação da mente e sobre a importância de cuidar dos pensamentos. Talvez você nunca tenha parado para refletir profundamente sobre isso, mas pense por um momento. Quantos pensamentos passam pela sua mente todos os dias? Estudos mostram que são milhares. Alguns são positivos, cheios de esperança e fé, enquanto outros são negativos, carregados de medo, dúvida e insegurança. Agora, imagine o impacto que esses pensamentos têm sobre suas decisões, suas emoções e suas atitudes diárias. A Bíblia já falava sobre isso muito antes de a psicologia moderna começar a estudar o poder da mente humana. Existe uma passagem que diz claramente que devemos renovar nossa mente. Essa simples frase carrega um significado muito mais profundo do que parece à primeira vista. Renovar a mente significa mudar a forma como você enxerga a realidade. Significa substituir pensamentos de medo por pensamentos de fé, substituir pensamentos de escassez por pensamentos de confiança e substituir pensamentos de derrota por pensamentos de esperança. Quando essa mudança começa a acontecer dentro de você, algo interessante acontece também fora de você. Suas atitudes mudam, suas escolhas se tornam mais conscientes e as oportunidades passam a ser percebidas com mais clareza. Muitas pessoas passam anos esperando que a vida mude sem perceber que a chave da transformação já está dentro delas, na forma como pensam. Existe também outro princípio poderoso presente nas Escrituras que muitas pessoas ignoram: aquilo em que você mais pensa começa a influenciar diretamente a direção da sua vida. Quando a mente está constantemente focada em problemas, dificuldades e limitações, a pessoa começa a agir de maneira defensiva, com medo de arriscar e de avançar. Mas quando a mente está alinhada com princípios de fé, esperança e propósito, a atitude muda completamente. A pessoa passa a agir com mais confiança, mais coragem e mais clareza. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que dificuldades não existem. Pelo contrário, significa olhar para os desafios com uma mentalidade diferente. Significa entender que, mesmo em momentos difíceis, existe aprendizado, crescimento e direção. Pessoas que desenvolvem esse tipo de mentalidade não são aquelas que nunca enfrentam problemas, mas aquelas que não permitem que os problemas dominem seus pensamentos. Existe algo muito poderoso em aprender a controlar aquilo que entra na sua mente. Muitas vezes, somos influenciados por palavras negativas, opiniões limitantes e experiências do passado que continuam ecoando dentro da nossa cabeça. Sem perceber, começamos a repetir esses pensamentos, como se fossem verdades absolutas. Mas quando você começa a substituir esses pensamentos por princípios mais fortes,
baseados na fé e na esperança, algo começa a mudar dentro de você. Ao longo da história, muitas pessoas que realizaram grandes coisas tinham algo em comum. Elas acreditavam profundamente em algo maior do que suas circunstâncias. Essa convicção não era apenas emocional, mas também mental. Elas treinavam a própria mente para permanecer focada em possibilidades em vez de limitações. A Bíblia traz diversas histórias que mostram exatamente isso. Pessoas que enfrentaram situações impossíveis aos olhos humanos, mas que mantiveram uma mentalidade baseada na confiança e na perseverança. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que as coisas não estão acontecendo da forma que gostaria. Talvez existam dúvidas, preocupações ou até mesmo um sentimento de que algo está bloqueando o seu progresso. Se esse é o seu caso, vale a pena refletir sobre uma pergunta simples, mas poderosa. Quais são os pensamentos que você tem alimentado todos os dias? Muitas vezes, sem perceber, somos nós mesmos que limitamos nosso potencial ao repetir mentalmente ideias de fracasso, medo ou incapacidade. Quando você começa a alimentar sua mente com pensamentos de fé, esperança e propósito, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua forma de enxergar as situações muda. Em vez de ver apenas obstáculos, você começa a perceber caminhos. Em vez de focar apenas no que deu errado, começa a aprender com as experiências e seguir em frente com mais sabedoria. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas é um treinamento constante da mente. Existe também um detalhe importante. A mente humana tende a seguir aquilo que é repetido com frequência. Quanto mais você repete um tipo de pensamento, mais forte ele se torna. Por isso, as palavras que você diz para si mesmo têm um impacto enorme na forma como você se sente e age. Muitas pessoas não percebem que passam boa parte do dia conversando mentalmente consigo mesmas, reforçando crenças que podem estar ajudando ou prejudicando suas vidas. Quando alguém começa a compreender esse princípio e decide direcionar seus pensamentos de forma consciente, algo poderoso acontece. A mente se torna mais focada, mais clara e mais alinhada com aquilo que realmente importa. Decisões passam a ser tomadas com mais equilíbrio. Emoções ficam mais controladas e o caminho da vida começa a parecer menos confuso. Talvez esse seja um dos grandes segredos que muitas pessoas ignoram. A verdadeira transformação começa dentro da mente, antes de aparecer na realidade externa. Aquilo que você acredita profundamente tende a influenciar suas ações, e suas ações constroem o caminho que você percorre ao longo da vida. Agora eu quero saber algo muito importante. Você já percebeu como seus pensamentos influenciam diretamente suas emoções e suas decisões? Já notou como um único pensamento negativo pode mudar completamente o seu humor ou a forma como você encara uma situação? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma palavra simples: mente. Assim, eu vou saber que você chegou até o final e que também acredita no poder de transformar a vida através da forma como pensamos. E se você gosta de conteúdos que unem espiritualidade, reflexão profunda e desenvolvimento da mente, deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que ajudam a fortalecer a mente, desenvolver a fé e enxergar a vida com mais clareza e propósito. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando respostas externas, sem perceber que algumas das maiores chaves para a transformação já estão dentro delas, esperando apenas serem compreendidas e colocadas em prática.